A nossa aula de hoje é sobre marcas, então nós vamos falar um pouco sobre marcas, sobre aspectos relevantes para o processo de construção de marcas, lembrando que aqui é apenas uma introdução, já que no segundo período vocês têm uma disciplina especificamente para tratar de gestão de marcas. Além desse tema marcas, nós vamos falar um pouco sobre criação de brand equity, ou seja, sobre criação de valor de marca. Um profissional de marketing deve criar, aprimorar e proteger as marcas, e marcas consagradas como Nike, Mercedes e Sony obtêm um preço premium e profunda lealdade dos clientes ao longo dos anos. Foi feita uma pesquisa com algumas crianças e aí eles colocaram leite, cenoura e suco dentro de uma embalagem do McDonald's, e para outras crianças foi oferecido os mesmos produtos fora da embalagem e dentro da embalagem. E todas as crianças responderam que os produtos que vinham dentro da embalagem do McDonald's tinham um sabor melhor. Então isso mostra, que desde o consumidor bem jovem é possível o processo de identificação de marca fazer com que o consumidor valorize mais um determinado produto ou um determinado serviço. Tem um filme que a gente trabalha ele no segundo período, que se chama Dieta do Palhaço, e aí eles fazem um teste semelhante com algumas crianças. Eles mostram fotos de personalidades famosas nos Estados Unidos, com uma foto do presidente, e mostram fotos de personalidades conhecidas no mundo, por exemplo, uma foto de Jesus Cristo. E é interessante porque grande parte das personalidades que eles mostram, as crianças não reconhecem. Mas quando eles mostram a imagem do palhaço do McDonald's, todas as crianças sabem que é o palhaço do McDonald's e sabem, inclusive, os slogans da empresa e repetem esses slogans quando vem a imagem. Então, isso mostra o quanto mesmo as crianças ficam vinculadas aí a uma imagem de marca. A marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou ainda uma combinação de todos esses elementos. Identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou de um grupo de fornecedores e diferenciá-los de outros concorrentes. Então aqui, basicamente, a marca pode ser constituída por uma série de aspectos, a gente vai ver isso com mais detalhe, e ela serve, um dos objetivos da marca é diferenciar o produto, a empresa ou serviço dos concorrentes. A gente tem diferenças funcionais, racionais ou tangíveis que estão relacionadas ao desempenho do produto, e a gente tem diferenças simbólicas, emocionais ou intangíveis relacionadas com aquilo que a marca representa ou significa em termos abstratos. Isso aqui, gente, é muito importante, por quê? Porque muitas vezes os consumidores, eles não têm acesso a informações específicas sobre o desempenho do produto. Por exemplo, o que me faz crer que um produto da Brastemp é melhor do que um produto da Consul, por exemplo? Muitas vezes pode ser que eu nunca tenha tido um produto da Brastemp, mas o meu desejo, quando for comprar uma geladeira para casar, por exemplo, eu queira comprar uma geladeira da Brastemp, porque Brastemp não tem comparação. Isso não é uma diferença funcional ou racional. Pode ser que seja muito mais uma diferença simbólica e emocional, porque historicamente foi construída a imagem, a ideia de que, por exemplo, a marca Brastemp tinha mais qualidade do que a marca de outros eletrodomésticos, ok? Outras marcas de eletrodoméstico. Então aqui é interessante porque a construção da marca e do valor da marca, ela está estritamente relacionada aqui a essas diferenças simbólicas. Quando eu, por exemplo, vou ao mercado e opto por comprar um sabão em pó Omo e um amaciante Comfort, porque minha mãe comprava o sabão em pó Omo e o amaciante Comfort, eu não compro porque é melhor. Eu compro porque eu conheço a marca, eu compro porque minha mãe usava, eu compro porque eu tenho uma relação com aquilo. Às vezes o cheiro da roupa que eu usava quando eu era pequena me faz querer lavar a roupa com o mesmo sabão em pó e o amaciante que a minha mãe usava. E aí, para manter essa memória emocional, eu continuo comprando o mesmo sabão em pó e o mesmo amaciante que ela usava.
Então aqui, quanto mais as empresas conseguem, né, acessar o consumidor por esse lado emocional, mais elas conseguem fidelizar o consumidor. E é interessante, eu já orientei uma vez uma pesquisa de uma aluna do curso de marketing, que a gente pegou, acho que foram mais de 20 produtos, e aí a gente perguntou qual era a marca que o consumidor considerava, entre várias outras coisas, né? A gente perguntou qual era a marca que o consumidor considerava melhor, qual era a marca que ele comprava e por quê. E aí a gente, a partir dessa pesquisa com o consumidor, muitas vezes ele considerava uma marca melhor, não era sempre a mesma marca que ele comprava, porque uma das coisas mais valorizadas nessa relação de marca é a relação custo-benefício. Então ele dizia, por exemplo, o fogão da Brastemp é o melhor, mas eu compro da Consul porque o da Brastemp é mais caro. Então eu valorizo a questão do preço, do custo-benefício, né, que as pessoas costumam dizer. Mas o mais interessante era que em vários casos, e aí a gente pegou algumas revistas, eu gosto muito da revista Proteste, porque ela é uma revista que faz testes, né, de qualidade de produto. Então para cada categoria de produto eles estabelecem uma série de critérios. Então eles testam biscoito, farinha de trigo, ventilador, eles testam tudo quanto é produto que está no mercado, comparam as marcas. Então eles sempre tiram de cada categoria de produto que eles testam qual é a melhor marca, segundo critérios de qualidade. E aí o interessante foi que, por exemplo, nesse TCC, a gente comparou quais eram as marcas que o consumidor dizia que para ele eram as melhores, e a gente comparava com, de fato, quais eram as marcas que tinham sido testadas e que, de fato, eram as que, em termos funcionais, eram as melhores do mercado. E o interessante é que, muitas vezes, a marca mais valorizada pelos consumidores, na maioria dos consumidores, não era exatamente a marca que era melhor, a mais eficiente em termos funcionais disponível no mercado. Então, por exemplo, sabão em pó foi um desses casos. Todo mundo, quando você perguntava qual era a melhor marca de sabão em pó, a maior parte das pessoas respondeu que era Omo. E aí, quando a gente foi olhar lá no teste, por exemplo, da Proteste, não era Omo que era a melhor marca de sabão em pó. Então, isso mostra o quê? Que, na verdade, tem essa construção de marca aqui, né, fazendo com que o consumidor valorize e compre, ou pelo menos reconheça uma determinada marca como sendo a melhor do mercado. Qual é o papel das marcas, então? Elas identificam a origem ou fabricante de um produto, isso é o básico, né? Se eu tenho, por exemplo, um problema com um produto, eu sei a quem recorrer, a quem reclamar. Permite que os consumidores atribuam a responsabilidade pelo desempenho de um produto a determinado fabricante, aqui dentro da mesma perspectiva. Ela simplifica a tomada de decisões e reduz riscos. Isso aqui é extremamente relevante, a gente vai trabalhar muito disso no semestre que vem, gestão de marcas. Quando o consumidor, especialmente um consumidor que tem menos dinheiro, ele não arrisca comprar. Se ele tem dinheiro suficiente para comprar a marca que ele conhece, ele não arrisca comprar uma marca que ele nunca viu, porque ele não pode correr o risco de levar uma coisa que não presta para casa. Então isso é interessante porque há várias pesquisas, especialmente feitas no ano de 2015, 2016, que foi quando, né, o país entrou num processo de crise mais intensa, mostrando quanto em momentos de crise os consumidores passaram a valorizar mais a marca ainda, justamente por essa questão, por não poder correr o risco de levar uma marca que no final das contas não fosse de um produto minimamente razoável. As marcas simplificam o manuseio ou rastreamento de produtos, elas protegem quanto aos recursos ou aspectos exclusivos do produto. Então, ao registrar uma marca, né, eu registro ali a diferenciação do produto que a minha empresa está oferecendo. As marcas podem inspirar confiança, sinalizando determinado nível de qualidade. Dessa maneira, os consumidores satisfeitos podem optar de novo pelo produto. Então eu vou lá, compro uma marca, gostei, isso é um fator importante de compra. Então eu já tive um eletrodoméstico da marca, uma marca, sei lá, comprei um eletrodoméstico da marca Samsung, que é uma marca, né, Samsung, Panasonic, são marcas que antes eram de eletrônicos e estão entrando no mercado de eletrodomésticos.
entraram, né, recentemente no mercado de eletrodomésticos. Então eu comprei uma máquina de lavar da Samsung e a máquina é muito boa, então a Samsung lançou um outro eletrodoméstico, eu decidi comprar esse outro eletrodoméstico pela confiança que eu criei ao já ter um produto da marca. A fidelidade à marca proporciona previsibilidade e segurança de demanda, então isso dá certas garantias à empresa de que o consumidor vai continuar comprando, porque um dos fatores que faz com que o consumidor compre é a marca. Fidelidade também significa disposição para pagar um preço mais alto, normalmente 20 a 25% a mais. Então, se o meu consumidor me conhece, ele é fiel à minha marca, eu posso cobrar mais para que esse consumidor leve meu produto, porque a marca minha faz com que ele pague mais. Ela pode criar barreiras à entrada de outras empresas, e aí o caso, né, da Solan e Bombril é um caso famoso. Até um tempo atrás, basicamente, as esponjas de aço vendidas no mercado eram exclusivamente quase Bombril, apesar de, não sei se vocês sabem, mas a marca Solan, ela antecede a marca Bombril no mercado, só que eles nunca tinham feito uma campanha de divulgação, enquanto a Bombril sempre teve lá o que a gente chama de garoto propaganda Bombril. E de repente a Solan decidiu, né, inovar, criou uma série de comerciais de TV extremamente longos com o personagem aqui da Solan cantando musiquinhas, por exemplo, do latino, hoje é festa lá no meu AP e outras coisas do tipo. E isso criou uma reviravolta interessante no mercado de esponjas de aço, que a marca Bombril é tão conhecida que a gente chama esponjas de aço de Bombril, né? Muita gente chama esponja de aço de Bombril, porque era praticamente a única marca mesmo de relevância no mercado. Então, com a entrada da Solan, a Bombril, inclusive, já tinha um tempo que ela não fazia comerciais, ela tinha meio que aposentado o garoto propaganda da Bombril, que tá longe de ser garoto ainda, né? O senhor já. E aí eles fizeram, não sei se vocês chegaram a ver, mas se vocês procurarem na internet, com certeza vocês vão achar, uma série de comerciais da Bombril dizendo que a Bombril não tinha imitação, que só Bombril era 1001 utilidades e uma série de coisas, inclusive propagandas bastante defensivas em relação aos comerciais, né, elaborados e apresentados pela Solan. Enfim, teve uma série de questões depois relacionadas a isso, porque não adianta só, quando a gente pensa lá nos 4Ps, não adianta só ter uma ótima propaganda, ou seja, uma ótima promoção de vendas. E aí uma das questões depois que foram levantadas em relação a esse mercado foi, por exemplo, da questão da qualidade da Solan. Muitas donas de casa diziam que a Solan não tinha a mesma qualidade, ou seja, o P de produto não era tão bom quanto o do Bombril. Não sei também se de fato, não costumo usar, né, esponjas de aço, então não sei se de fato procede ou se era inclusive essa questão do quanto os consumidores estavam apegados à marca Bombril a ponto de ter certeza de que Bombril, por exemplo, era melhor do que a Solan. Enfim, mas essa barreira à entrada, né, a dificuldade de empresas entrarem no mercado está associado, por exemplo, ao tradicionalismo de um determinado mercado, como por exemplo é o da Bombril, vinculado às pessoas já conhecerem a marca. Então, provavelmente a empresa produtora da Solan, eles tiveram que gastar uma grana considerável na promoção de vendas para poder tentar competir com a Bombril. Branding é dotar bens e serviços com o poder de uma marca. Os consumidores devem ser convencidos de que há diferenças significativas entre as marcas. Branding pode ser aplicado praticamente em qualquer campo no qual o consumidor tem opções. Então, eu tenho marcas, né, de serviço, de loja, de pessoa, de lugar, de tudo quanto há. E aí aqui eu tenho Brand Equity. Então, Brand Equity é o valor agregado atribuído a bens e serviços. Esse valor pode se refletir em como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade gerada pela empresa. A gente vai ver um pouco sobre isso no semestre que vem, gestão de marcas, mas basicamente quando a gente fala de Brand Equity, a gente está falando em valor de marca e a gente tem duas
perspectivas de avaliação desse valor de marca. A gente tem uma perspectiva que é mais voltada para o consumidor. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de top of mind, quais são as marcas mais lembradas pelo consumidor? Isso é um valor de marca medido pelo consumidor, a percepção do consumidor em relação às marcas. Mas eu também tenho brand equity no sentido de contabilidade, então é a questão vinculada à lucratividade, a participação no mercado da empresa, a questão da valorização acionária da empresa, que são as empresas, pesquisas, por exemplo, como as empresas mais valiosas de 2020, ok? Brand equity surge de diferenças na resposta do consumidor. Se não há diferença, o produto pode ser classificado como commodity. Então, o que é commodity? É um produto que não tem diferenciação, né? E aí está cada vez mais difícil a gente classificar um produto como commodity, porque em geral a gente se refere a commodity em relação a produtos homogêneos, produzidos em grande escala, por exemplo, produção de milho, soja, os produtos naturais são considerados commodity. Mas, por exemplo, se eu pego uma maçã hoje, uma maçã teoricamente seria uma commodity, mas se eu vou ao mercado e essa maçã está embalada com um pacotinho da Turma da Mônica, por exemplo, ela deixa de ser uma commodity, porque ela já está se diferenciando, ela passa a ter uma marca, ela passa a estar associada a um determinado personagem, então isso a torna um produto diferenciado. Essas diferenças na resposta são resultados do conhecimento que o consumidor tem da marca. Então, por mais que a gente tenha duas perspectivas de brand equity, uma mais relacionada à questão da percepção do consumidor e a outra relacionada à questão contábil, de toda forma, a questão contábil só é possível porque ela expressa a diferença na resposta do consumidor. Porque o consumidor compra mais daquela marca, porque ele valoriza mais aquela marca, porque ele se lembra mais daquela marca. Quais as vantagens de marketing que uma marca forte proporciona? Então, proporciona uma melhor percepção do desempenho do produto, que foi o que a gente já comentou. O produto pode nem ser melhor assim, mas faz com que o consumidor perceba ele como melhor. Uma maior fidelidade, então uma maior resistência do consumidor a trocar de marca. É interessante aqui porque pesquisas também mostram que o consumidor até se sente disposto a trocar de marca, mas em geral ele troca a marca mais cara do mercado, às vezes, que ele comprava antes, por uma outra marca que ele também conhece e também confia. Então, em geral, o mercado de marca fica ali, né, a escolha do consumidor entre as principais opções de escolha das marcas mais conhecidas do mercado, quando o consumidor tem dinheiro para levar a marca em consideração. Outra vantagem é menor vulnerabilidade às ações de marketing da concorrência. Então, não vai adiantar aparecer do dia para a noite uma marca nova de chocolate dizendo que é melhor do que a Copenhague, por exemplo, porque as pessoas já conhecem a Copenhague, ela tem uma história. Quando eu falo em Copenhague, todo mundo já sabe que é uma marca de chocolate que é mais cara. Então, isso já tem uma história que cria uma menor vulnerabilidade, ainda que chegue uma empresa nova dizendo que é melhor. Como assim é melhor, né? Então, isso não gera uma credibilidade do consumidor, porque a outra marca ele já conhece. Então, a outra marca, ela mostrar que ela é melhor fica muito mais fácil. Menor vulnerabilidade às crises, que foi o que eu comentei. Em épocas de crise, o consumidor prefere comprar o que ele já conhece. Maiores margens, porque, obviamente, se eu posso cobrar preços maiores, eu consigo ganhar mais dinheiro. Menos sensibilidade do consumidor a aumentos de preços. Então, a gente vai trabalhar isso lá no terceiro período, em microeconomia aplicada à precificação, essa medida da sensibilidade do consumidor a aumentos de preços. Então, quanto mais o consumidor valoriza um produto, esse preço desse produto pode subir muito, que às vezes o consumidor deixa de comprar pouco desse produto, ele continua comprando, às vezes ele compra um pouco menos, mas ele continua comprando. Mais sensibilidade do consumidor a reduções de preços. O que isso quer dizer? Se eu vou no supermercado, por exemplo, e eu acho que Doriana é a melhor margarina que tem no mundo e a Doriana está de promoção, às vezes eu tenho uma redução de 15 centavos no preço da Doriana, do que eu estava acostumada a comprar, mas esses 15 centavos de redução, que não é uma redução tão grande, faz com que eu compre
se o produto tiver uma validade considerável, muito mais produtos do que eu levaria se eu não fosse fiel à marca, se eu não conhecesse essa marca, se eu não gostasse dessa marca. Então, promoções com pequenas reduções de preço podem fazer com que o consumidor compre muito mais daquele produto do que originalmente ele compraria. Né? Eu sou absolutamente aficionada por Coca-Cola. Eu vou no mercado e vejo que a Coca está de promoção. Eu compraria só uma Coca. Mas, como a Coca está de promoção e está dentro da validade, eu vou lá e compro um fardo de Coca-Cola, por exemplo. Ok? Mais eficácia das comunicações de marketing, por quê? Porque se minha marca é mais conhecida, eu vou ter menos trabalho em comunicar a minha marca, porque as pessoas já conhecem, não vou ter que explicar o que eu estou vendendo, quais são os atributos do que eu estou vendendo, quais são as vantagens do que eu estou vendendo. Possíveis oportunidades de licenciamento, então se eu tenho uma marca conhecida, essa marca pode extrapolar as fronteiras do tipo de produto que eu vendo, e aí Coca-Cola é um ótimo exemplo disso, né? Coca-Cola tem roupa da Coca-Cola, boné da Coca-Cola, tênis da Coca-Cola. Jeep também eu acho uma marca fantástica em termos de exemplo de licenciamento. Jeep trabalha com roupa, com relógio, com bota, com carrinho de bebê, né? Então mostra aí as possibilidades de licenciamento. Oportunidades adicionais de extensão da marca. Então, por exemplo, a Nivea é um bom exemplo disso. Eles começaram lá com aquele creme, né, de latinha tradicional de muitos anos atrás, mais de 100 anos atrás, creio eu. E aí foram expandindo a marca, mantendo a imagem da marca, inclusive, né? Então, eles passaram a lançar creme para as mãos, protetor solar. A Nivea entrou forte no mercado de protetor solar nos últimos anos. Então, isso mostra um pouco das oportunidades aí de estender, de criar novos produtos a partir da marca original, da marca mãe, que a gente chama. Melhor recrutamento e retenção de funcionários. Quando uma marca ela mostra o seu valor, isso faz com que os funcionários se sintam felizes de trabalhar num lugar como esse. A gente fez, por exemplo, esse mês passado, uma visita com o pessoal, acho que foi do primeiro período do semestre passado, no Souza Cruz. E eu achei tão interessante, porque é uma empresa de cigarros, né? Então obviamente não é fácil você fazer uma propaganda positiva de uma empresa que vende um produto que mata as pessoas, né? Mas a gente vê o quanto, eu pelo menos observei, os alunos também deram esse feedback, o quanto as pessoas que nos receberam lá, elas de fato têm orgulho de trabalhar naquele lugar. Né? Então elas conseguem construir uma imagem de marca, obviamente baseada em outras coisas que não são os atributos do produto, mas elas, por exemplo, a Souza Cruz se baseia na questão da sustentabilidade, na questão de tratamento de resíduos, na perspectiva de valorização do funcionário. Tudo isso cria um valor de marca para o funcionário e faz com que ele seja feliz de trabalhar ali dentro. Eu tenho duas amigas, uma que saiu da Souza Cruz e a outra que ainda está lá. E tanto a que saiu quanto a que está lá, eu não ouço elas falando mal da empresa, eu ouço elas elogiando a empresa. Então, isso mostra, né, a capacidade de uma empresa em fazer com que os seus funcionários também valorizem a sua marca. Maiores retornos financeiros no mercado, obviamente, porque sua marca é mais conhecida, mais lembrada, pode cobrar um preço maior, ela tem maiores retornos. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a escolha dos elementos da marca. E aí é importante, a gente trabalhar uma questão. A gente acabou de falar um pouco sobre segmentação e posicionamento. E aí é extremamente relevante quando eu vou construir a minha marca, que eu possa ter em mente qual é a ideia de posicionamento da minha empresa. Então, o que eu quero passar? Eu quero passar a ideia de diversão, de acolhimento, de bem-estar. Eu quero passar uma ideia de um produto luxuoso, de um serviço fácil de ser usado. Tudo isso precisa ser levado em conta porque isso constitui aspectos fundamentais para o processo de construção da marca. Então, aqui eu tenho um exemplo, a marca Nike, uma das marcas mais conhecidas. De onde vem esse nome Nike, né? O nome Nike ele é baseado na deusa alada, Nice, que em grego é a deusa da vitória. Ela era uma deusa grega que personificava a vitória, a força e velocidade, representada por uma mulher alada, né, chamada Vitória. Então aqui, inclusive, não sei se vocês sabiam disso, mas eu tenho o símbolo da marca, né, que é esse símbolo aqui, que é uma asa, né? Então é a asa da
Vitória, da deusa Vitória. E aí o slogan da marca Nike, Just Do It. Então aqui eu tenho o nome da marca, o símbolo da marca e o slogan da marca. E aí isso aqui compõe, né, o Nike junto com o símbolo e o slogan, compõe a assinatura visual da minha marca, ok? Quais são os critérios de escolha do elemento da marca? A gente vai ver isso com mais cuidado também no próximo semestre, mas algumas dicas básicas é que sejam fáceis de memorizar. Então, interessante é ter nomes curtos, Omo, Veja, são exemplos disso. Os nomes, é interessante que eles sejam significativos, então, relacionados a atributos do produto, então, sempre livre, bom ar. Os nomes podem ser bem-humorados, isso chama a atenção do consumidor. Não sei se vocês já viram, mas Veja, por exemplo, tem um concorrente que copia, inclusive, a embalagem da Veja, que é um produto chamado Oia, né? Então, é um nome bastante bem-humorado. Não sei se a Veja já entrou com processo em relação ao registro dessa marca, porque de fato, né, é uma cópia escancarada e bem-humorada dos produtos da marca Veja. Transferível, que possa apresentar novos produtos na mesma categoria ou em outras categorias. Então, antigamente eu tinha o sabão em pó Omo, agora não, agora eu tenho o Omo Baby, o Omo Comfort, o Omo Multiação, o Omo Progress Total, eu tenho tira-manchas da Omo, eu tenho o Omo líquido, eu tenho uma série de produtos aqui. Então, a minha marca ela precisa ser transferível, né? Então, interessante aqui, no curso que eu fiz agora esses dias, eu achei interessante porque o professor falou um pouco sobre o processo de construção da imagem da marca nova Omo. Porque o Omo era o produto que tirava manchas, né? Esse era o slogan da marca Omo. E aí eles foram observando o comportamento do consumidor e observaram muito que a dona de casa, atualmente, elas valorizam a experiência do filho de poder se sujar. Então, eles criaram um novo slogan, Se Sujar Faz Bem, e o novo símbolo da marca é uma marquinha de mancha, né? Então, aqui é um processo interessante aqui de mudança, inclusive, de como a marca passa a ideia de posicionamento, né? Então, a ideia é se sujar faz bem. Você pode se sujar porque o Omo vai limpar suas manchas. E aí, o professor contou a experiência da criação desse processo, que uma das pessoas que trabalhava no marketing do Omo aqui no Brasil sugeriu a proposta e aí ele foi para a sede da empresa, que eu não me recordo agora onde era, para tentar convencer os donos, né, da multinacional a mudar a campanha da Omo. E aí o professor comentou que ele chegou uma semana antes no lugar, foi até a casa das famílias, se apresentou como sendo membro da empresa e tal, pediu fotos antigas da família, dos diretores da empresa, e pegou fotos em que os diretores eram pequenos e estavam brincando na roça, no meio do barro e tal, e construiu a campanha com base naquelas imagens. E aí a campanha foi aprovada e virou a nova forma da Omo se apresentar, né, com essa perspectiva de sujar faz bem. Ela precisa ser adaptável, então ela tem que ter a possibilidade de evoluir com o tempo. Falta um espacinho aqui. Então aqui tem uma marca, né, de produtos alimentícios aqui, mostra a evolução dela com o tempo. Então em 1936 era a cara da mulher que comprava esse tipo de produto. Então a cara da mulher foi mudando ao longo do tempo. Em 96 foi a última vez que a empresa lançou a marca ainda com a face de uma mulher. Depois eles tiraram as faces da mulher e colocaram só a colherinha aqui com o nome. Por quê? Porque hoje em dia as mulheres que cozinham, né, são múltiplas. Como é que você vai colocar a cara de uma mulher no produto, né? Hoje em dia isso não cabe mais. Então as marcas evoluem com o tempo, mesmo marcas famosas, não sei se vocês acompanham o mundo das marcas, mas a Coca-Cola, por exemplo, vem passando por um processo de adaptação de marcas. Se você olha a Coca-Cola de 30 anos atrás, ela não é exatamente a mesma marca de hoje, né? Eles foram encurtando ali aquela perninha
do Coca-Cola, até para um sentido de padronização internacional da marca, que era um dos objetivos aí de mudança da marca ao longo do tempo, de forma bastante sutil, para que o consumidor não perdesse o processo de identificação. Os direitos sobre a marca, eles precisam ser protegidos para eles não se tornarem genéricos, e aí em alguns casos fica muito difícil, né? Praticamente não há, por exemplo, embalagem de amido de milho que não seja uma cópia muito parecida com a da maisena. Muitas pessoas usam aparelho de barbear e chamam de Gillette, ou usam creme dental e chamam de Colgate, e vão tirar cópias e chamam de Xerox. E esse processo ele não é interessante para as marcas, esse processo de generalização não é bom. Algumas marcas sumiram do mercado por conta desse processo de generalização. Se vocês não sabem, por exemplo, isopor era o nome de uma marca, então algumas marcas desapareceram aí com esse processo de generalização. E algumas empresas, inclusive, têm criado campanhas, né? A Xerox é uma delas, para que o consumidor reconheça que Xerox é só Xerox. A Sedex tem feito isso também, né? Para dizer que Sedex é só Sedex, que não é qualquer envio que é Sedex. Cotonete também entra nesse processo, né? Não é toda marca que é um cotonete, são hastes flexíveis de algodão. Então, para as empresas é importante esse direito de proteção sobre a marca que foi criada. Aumentar o reconhecimento às associações mentais também é importante, e aí muitas vezes as empresas criam mascotes, e essa criação de mascotes ela era muito mais comum antes, hoje em dia isso se perdeu um pouco. Esses dias eu até vi uma propaganda falando que está tendo uma exposição sobre os mascotes de diferentes épocas, né? Então aqui eu tenho os amortecedores Cofap, que tinha propaganda do cachorrinho que corria, ficou famoso na época. O peru da Sadia, por mais controverso que possa parecer, né? O peru ser propaganda de produtos da linha de carnes, enfim. Mas são personagens que criam esse processo de associação. Os slogans, então aqui eu tenho slogans fantásticos que, né, marcam a memória do consumidor. Então, Bombril, 1001 utilidades, com Maná adubando dá, Brastemp não tem comparação, e o Pepsi, né, eu achei essa jogada da Pepsi, do Pode Ser Pepsi, fantástica. Foi uma forma de reconhecer até certo ponto que eles vinham, né, em segundo lugar em vários mercados, mas que pegou e fez com que muitas pessoas, de fato, talvez num outro momento dissessem, não, Pepsi não, mas não, Pepsi não, pode ser Pepsi. Então, um slogan que foi muito interessante de ser criado. Alguns critérios-chave aqui na escolha da marca, então, um deles é a facilidade de pronunciar, soletrar e ler, e se possível uma palavra curta. O problema é, se a pessoa fica insegura de falar o nome da marca, ela não vai ficar querendo repetir esse nome da marca por aí, né? Então tem uma brincadeira aqui com algumas marcas famosas, né? Gatorade, Apple, Subway, Trident, que são marcas que muitas vezes um consumidor não consegue pronunciar de forma apropriada. Expressividade, reconhecimento e memorização fáceis, e aí é interessante porque uma marca, quando ela já é muito conhecida, ela passa a ser reconhecida inclusive só pelo símbolo da marca, sem precisar ter nada escrito. Então, eu olho aqui, eu vejo o símbolo da Globo, da Shell, do Facebook, da Kibon, do Carrefour, da marca de Tigre, né, de tubos. Então, aqui é um processo de reconhecimento pelo símbolo da marca. Elas permitem associação à imagem do produto, elas são eficazes para propaganda, sendo adaptável a qualquer veículo, meio de impressão e tamanho de fonte. Isso a gente fecha aqui, essa parte de marcas, de forma mais introdutória, e a gente trabalha melhor isso na disciplina de gestão de marcas no outro semestre, ok?